Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, minha irmã? Viu? O que é novo nascimento? Vamos trabalhar nesse tema? Deus abençoe. Vem comigo nessa. Valeu! Muito melhor do que nós. Mas olha o que ele proporcionou. Olha o que ele proporcionou. Através do luto, do sofrimento, Deus transforma a esperança viva num tempo de celebração. Vai doer, viu, Sandra? Vai doer. Mas você tem um monte de irmãs, um monte de irmãos, um monte de gente que abraçou a causa e está junto com você. E aí, se era pouco, essa igreja inteira, por amor, vai cuidar de você. Porque agora você entrou numa categoria de cuidado. Você é uma viúva abastada. Tomara que seja, se não seja, que seja. Mas é uma viúva, a gente tem que cuidar de você. Que Deus os abençoe. Abra a tua Bíblia, por favor. Em João, no capítulo 3, no versículo 10. Você vai embora ou vai ficar aí? Então vai embora. Você volta um dia. João 3, 10. Achou aí? Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Só isso por enquanto. Vou repetir. Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Meu Deus. Nos primeiros 11 capítulos do Evangelho de João, existem 7 testemunhos de pessoas que estiveram com Jesus, e essas 7 pessoas descobriram coisas sobre elas que elas não sabiam. Descobriram coisas sobre Deus que elas não sabiam. Se encontrar com Jesus é a delícia de aprender o novo. O primeiro encontro, olhando para o Evangelho segundo João, no capítulo 4, e é muito interessante isso aqui, vou dar uma receitinha para você de devocional. Deb, sempre que você vir contemplar uma história, ter o seu devocional com alguma coisa que te chame a atenção na história, tira aquele personagem e coloca Deb. Veja o que, Sandra, Deus quer falar com você através dessas histórias. Juninho, essas histórias que eu vou contar hoje talvez não sejam novidade para nenhum de vocês. Talvez vocês já conheçam todas essas histórias. Mas talvez ainda você não teve a delícia de compreender como o Evangelho é vivo. Tão vivo que você pode se colocar diante das situações e perceber aquilo que Deus pode fazer. Nós vamos aqui falar de 7 histórias. A primeira história, no versículo 4. Nós estamos em João, no capítulo 4. Nós somos a mulher à beira do poço. Uma mulher que nós conhecemos a história. Ela vai buscar água no poço na hora do almoço, no sol a pico, meio-dia, 1h da tarde, pensando na logística onde essa mulher estava. Jesus a encontra, e aquela mulher descobre coisas sobre Deus e descobre coisas sobre elas. E lá veio salvação. E levantou-se através daquela mulher uma missionária que fez com que uma cidade toda quisesse saber quem era aquele homem que a abordou ao meio-dia buscando água. No capítulo 5, somos um homem paralítico tentando ser curado, e Jesus chega para ele e pergunta: quer ser curado? Aparentemente parece uma pergunta absurda. Falar para o cego: quer ver? Se o Cláudio Duarte estivesse ministrando isso aqui, ele falaria assim: não quero ver não, me dá um cão guia. Se fosse Cláudio Duarte, mas não é o pastor Dom, bem mais sério. Claro que eu quero andar.
E aquele homem, Kepi, ele experimenta a cura. Aquele homem experimenta a bondade de Jesus. E deixa para trás 38 anos de história. 38 anos de guia. 38 anos de estar do lado da sociedade. No capítulo 6, somos aquele menino que o discípulo vai até ele e ele diz: só tenho alguns peixinhos e alguns pãezinhos. Algo que me chama a atenção nessa passagem com Jesus, que antes do milagre, Jesus disse: isso é suficiente. O que você tem na sua mão, isso é suficiente. Aquele menino só tinha os peixinhos e os pãezinhos e levou diante de quem? De Jesus. E Jesus ensinou para os seus discípulos aquilo que ainda eles não sabiam, sobre eles e sobre Deus. Nós somos aquele menino. Muitas vezes nos colocamos infrutíferos da presença do Senhor, dizendo: somos pequenos, não temos absolutamente nada. Mas diante do Mestre, você tem o suficiente. O que você tem nas mãos é suficiente. No capítulo 8, somos a mulher pega em adultério. Assim como levaram o menino até Jesus, levaram a mulher até Jesus. E a mulher, sabe o que ela teve? A delícia de sentir o perdão. Você foi perdoado, meu irmão. Você foi perdoada, minha irmã. Não existe nenhum tipo de acusação contra você, meu irmão, minha irmã, porque todo o tratado de dívida foi pregado na cruz do Calvário. Quando Jesus disse: está consumado, ali nós fomos verdadeiramente libertos de toda enfermidade, de toda dor, de toda injúria, de toda acusação. E o único quesito que Jesus nos pede é aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e sermos fiéis no uso do altar. Nós temos muitas vezes na inconsciência ou na imaturidade usado o altar de maneira leviana. O altar, ele é definitivo. O que você depositou nesse altar, o que você orou nesse altar, a única oração que você fez, a menor oração que você fez, a lágrima que você derramou nesse altar, ela é suficiente para o Todo-Poderoso curar, restaurar e fazer de novo. Essa mulher, mesmo em meio à acusação, ela recebe de Jesus o perdão. No capítulo 9, nós somos aquele cego de nascença: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a multidão dizendo: cala a boca, você está atrapalhando o mestre. Opa, quem me chama? Estranhamente Jesus vai lá, cospe no chão. Vou fazer um modelo, vou fazer uma pessoa fazer um modelo. Brincando, não vou fazer isso não. Jesus cospe no chão, faz ali daquela poeira do chão que ele pisava, uma lama, e passa nos olhos do cego. Aquele cego prova do quê? Da cura. Esse foi o 5º encontro. No 6º encontro, estávamos mortos em Jesus. E Jesus vai até o nosso túmulo, e de fato Jesus fez isso, porque nós estávamos mortos em Cristo. Fomos restaurados e vivos para uma nova vida. Aquele filho que estava morto reviveu, e aquele que estava perdido foi achado. Jesus vai até o túmulo sabendo que ia encontrar um morto de 4 dias. Mas ele não contempla o túmulo, ele não contempla o choro, ele não contempla a perda, ele não contempla a luta, ele não contempla a dificuldade, ele não contempla a realidade que aquele homem estava agindo, mas ele olha para o céu e diz: graças, Pai, te dou por haveres me ouvido. Eu sei que sempre o Senhor me ouve, mas estou dizendo isso aqui por conta da multidão que está ao meu redor. Lázaro, come here please. Vem para fora, vem voando, vem pulando, vem arrastando, mas vem para fora com vida. Em Jesus, nós sentimos a delícia de poder ser ressuscitado,
de poder diante de uma depressão que nos colocou fadado à morte. Jesus disse: você está vivo. Uma parede que aparentemente é só cinza, sem cor, sem alegria, Deus transforma em alegria, porque Ele disse: vem para fora, hoje é tempo de ressurreição, hoje é tempo de vida. Aquela multidão aprende algo novo sobre Jesus e aprende algo novo sobre o nosso Deus. Karl Barth, não sei nada sobre ele, gente. Só quis falar para dar ênfase que eu li um livro. Mas não li. Peguei lá na sinopse, no momento, e li lá duas coisas que são interessantes. Porque ele na internet, 2 ou 3 frases dele. E eu falei: vou usar porque é legal, vai deixar mais charmosinho, vai valorizar a pregação, né? Karl Barth disse assim: Jesus não é apenas a revelação perfeita de Deus. Jesus é a perfeita revelação do ser humano e a revelação perfeita de cada um de nós. Eu vou repetir porque essa frase é muito complexa. Claro que ela não é minha, eu não teria competência para escrever ela. Jesus não é apenas a revelação perfeita de Deus. Jesus é a perfeita revelação do ser humano e a revelação perfeita de cada um de nós. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós ficamos sabendo de coisas que eu não sabia de mim. Mas eu começo a descobrir coisas. Não é apenas fazer aí um mapa de temperamento, saber se eu sou um sanguíneo, se eu sou um fleumático, se eu sou um melancólico, se eu sou um colérico. Quantos coléricos tem aqui, hein? Deus ajude vocês. É muito raso falar de temperamentos, é muito raso. Mas quando estamos diante de Jesus, a gente se aprofunda além disso. Eu não uso uma defesa: eu faço isso porque eu sou colérico, eu faço isso porque eu sou sanguíneo, estou passando um processo depressivo porque eu tenho isso e aquilo. Para com isso agora, em nome de Jesus. Descobriu qual que é o teu chamado? Descobriu qual que é o teu temperamento? Vai para cima, da linha na pipa, meu velho. Da linha na pipa, começa a usar como defesa e também como arma. Vai para cima, vai para cima. Todos os 4 temperamentos têm coisa boa, e todos os quatro temperamentos têm coisas ruins. Mas é muito mais profundo o conhecer-se. E o conhecer-se se dá quando nós invadimos. Invadimos o eterno, mesmo vivendo no temporal. Não é para hoje, Marcelo, mas nós podemos viver hoje a eternidade, porque o Deus que nós cremos é o Deus de ontem e de hoje e eternamente. Eu não preciso me preocupar com o Cronos, eu não preciso me preocupar com o cronológico, eu preciso me preocupar em entrar no eterno. E quando eu entro no eterno, eu me conheço e sou invadido e movido e transformado para fazer a diferença. Meu Deus, Nicodemos é o primeiro encontro dos 7. E eu já aprendo uma lição logo de cara. Nós somos parecidos com Nicodemos. Quer ver? Homens justos. Tem alguém aqui? Se não tem, melhora. Homens e mulheres piedosas. Homens e mulheres tementes ao Senhor. Homens e mulheres que servem a Deus. Você percebe que das 7 histórias, 6 não parece muito com a gente, não. Está longe de ser. Mas a 7ª, que foi a primeira, a gente é carinha de Nicodemos. A gente parece muito com ele. Para você ter ideia, Nicodemos não era pagão. Ele não era pagão. Nicodemos, ele não era um pecador nominado. Ele era um pecador, mas não um pecador nominado. Porque na prática dele, ele não poderia ser um pecador nominado. Se fosse, ele não faria parte dos 70 bambambãs do Sinédrio. E ele fazia parte do Sinédrio, não é para qualquer um, não.
Ele era representante da corte administrativa. Ele era representante da corte jurídica. Ele trabalhava no civil e se bobeasse no criminal. Nicodemos era um camarada que a gente não pode tirar o respeito, não. Quando eu falo que você parece com o Nicodemos, e eu pareço também, pega a tua parte. Vale a pena. E a gente vai ficar um pouquinho mais perto daquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Voltando para a palavra. Cap, você está me entendendo até aqui? João capítulo 3, versículo 1 a 3. João capítulo 3, versículo 1 a 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, oh, coisa linda, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse termo que Nicodemos ele usa, aparentemente, ou exatamente como ele disse, nunca havia sido dito. Esse homem, fora toda a característica que ele tinha, ele não era qualquer coisa, gente. Ele conhecia os 600 e não sei quanto preceitos da lei. Nem eu lendo e escrevendo a lei 613, lembrei. Não abandonarás a cola. 613 preceitos do Antigo Testamento, ele tinha tudo, ele cobria tudo, gente. Ele cumpria a risca, ou seja, ele não é qualquer pessoa. E aí ele cria uma frase boa. Quem falou essa frase? Quem falou essa frase foi em João 2,49, Natanael. Natanael disse assim, ó: mestre, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é o rei de Israel. Ele já disse: Rabi, não era para qualquer um não, gente. Nós estamos falando de um líder do Sinédrio. Nós estamos dizendo de um religioso bambambam. Reconhecer, até você falar assim, eu sou pastor, e o bispo olhar para você e falar, você é pastor, tem um caminho longo. Eu chego na igreja metodista, pastor. Até ser chamado de cima para baixo de pastor, demorou de baixo para cima ser chamado de pastor. Até você se denominar quem você é uma coisa, mas aí um grande falando, aí você está sendo nomeado. Aí Deus está te colocando, Jorgito, você é um levita junto com a tua família, e vocês continuarão fazendo diferença no reino espiritual. E a partir de hoje, Jorgito, se podia alguma coisa melhorar, se prepara, porque nós vamos usar esse tempo final para nós percebermos algo diferente, extraordinário, que Deus nos revela no dia de hoje. Hoje é dia de mudar o rumo da prosa. Não quero trabalhar na CNN. Eu não quero ficar postando notícias de ontem.com. Eu quero falar do novo. E o novo pode acontecer a partir de nós no dia de hoje. Léo, o novo pode acontecer. Léo, o novo vai acontecer. Léo, Deus precisa de você dessa forma extraordinária que você é, meu velho. Deus vai te usar poderosamente. E não é um homem natural falando, mas é um homem munido do Espírito Santo dizendo, Léo, chega. Deus vai trabalhar como trabalhou na vida de Nicodemos, que não era qualquer coisa. Vai trabalhar na tua vida de uma forma extraordinária. Não é religião, não é mudança de igreja, é transformação de vida, é novo nascimento. Após a fala de Nicodemos, Jesus fala, ô Nicodemos, que gracinha, que elogio bondoso. Onde você descobriu tudo isso, gatinho? Não mereço, mas agradeço. Quanta palavra bonita. Faz o seguinte, Nicodemos, não precisa nem passar por audição, não precisa nem passar por um semestre, nem para a faculdade. Já está contratado. Você vai ser um discípulo meu, junte com os discípulos lá. Foi isso que Jesus disse, gente.
Meu Deus, você conhece vergonha alheia? Claro que conhece, você tem o teu pastor, né? Eu faço você passar vergonha alheia o tempo todo. Gente, eu fiquei com vergonha. Jesus não poderia só dizer assim, ó, muito obrigado, Deus abençoe, toca a tua vida. Não, Jesus ouve todas aquelas características, recebe um baita de um elogio de um camarada que era religioso, e Jesus, ao invés de pegar a parte que lhe cabia, disse assim: ô Gracinha, em verdade te digo, Veri não, Daphne, em verdade digo, sabe o que é em verdade digo? Olha na bola dos meus olhos, agora eu vou falando sério com você. Nicodemos, eu estou falando sério com você. Tudo isso que você é, tudo isso que você representa, meu velho, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Meu Deus, e esse termo, nascer de novo, não era novidade para Nicodemos, porque na sociedade judaica, o Nicodemos era o nascido de novo, porque o nascido de novo na comunidade judaica, ele precisava ser circuncidado, ele deveria prestar sacrifício, ele deveria fazer várias orações, ele deveria ter um bom testemunho, ele deveria ser piedoso, ele deveria guardar os 613 preceitos, e ele se tornava assim um novo nascido. Não é diferente de nós, Marcelo. A gente aceita Jesus. Que bom. Aceitamos Jesus. Fazemos a pública profissão de fé. Legal. Chegamos diante do altar. Valorizamos um encontro. Valorizamos o outro encontro. Valorizamos o jejum. Nos achamos bons porque frequentamos uma igreja que, diga-se passagem, é a melhor igreja que tem, a igreja metodista. Nos sentimos bem por estar na igreja metodista do Bacaxiri, que aí é um diferencial a mais. E nós somos igualzinho Nicodemos. Por conta disso, vir no culto, ministrar louvor, trabalhar na administração, frequentar uma reunião, ir ali, a gente fala, sou novo nascido. Não! Nós não somos um novo nascido por conta disso. Isso é tudo muito bom, isso é tudo muito nobre. Tem que vir na igreja sim, tem que ouvir o teu pastor falando sim, tem que jejuar sim, tem que usar o altar quantas vezes você quiser, sim. Mas isso não é novo nascimento. Nicodemos, olha para mim, sério. O que eu tenho para te falar é o seguinte: se você não nascer de novo, esse teu conhecimento não te leva para o céu. Se você não nascer de novo, a sua posição eclesiástica não te leva para o céu. Se você não nascer de novo, a sua frequência no culto não te leva para o céu. Se você não nascer de novo e não se converter e nascer do quê? Da água e do Espírito, você não poderá ver o céu. Em verdade te digo, Nicodemos, presta atenção. Vou dar um exemplo para você. Hoje talvez seja a minha melhor pregação dos meus últimos 38 anos de vida. Talvez seja o último culto no mesmo patamar, porque a partir do próximo eu vou estar em outro patamar. Eu vou deixar de ser espectador de Asbury, Kentucky, e quero ser um vivente a partir de mim, César, a partir de você, Sandra, a partir de nós, Júnior, a partir de nós, Rogério, a partir de nós, seu Marcelo. Olha o peso que eu coloco nos seus ombros, olha o peso que eu coloco nos seus ombros. A partir de você, nós vamos fazer algo diferente. A partir de nós, algo diferente vai acontecer. E aí, chega no final desse culto, fala assim: pastor Dom, de fato, hein? Foi a melhor pregação sua. Eu vou olhar para você e falar assim:
e daí? Foi o melhor louvor, e daí? Foi a melhor presença, e daí? Se não houver o novo nascimento, não passa de coisas terrenas. E o que Deus quer para mim e para você é que nós saiamos do anonimato, seja onde quer que nós estejamos, e vivamos o sobrenatural. E o sobrenatural nós vamos viver quando realmente nós nascermos de novo. E isso vai acontecer em nome de Jesus. Quando Jesus fala sobre nascer de novo, já não era novidade mais para Nicodemos. Mas hoje não é diferente do nosso meio. Já falei tudo isso, gente. Importante. O que Deus tem para nós hoje. Eu falei em algum momento aqui, acho no louvor, não me lembro. O que Deus está fazendo hoje é o ainda não acontecendo já. É o eterno Deus, a eternidade. E aí, pensando no Valdo, um piscar de olhos. Pensando, Daphne, no teu irmão, um piscar de olhos. Piscou os olhos na terra dos viventes. Quando ele abriu os olhos, está todo mundo na pátria celestial, adorando e louvando ao Senhor. Eu estou orando, que eu quero o privilégio de sumir. Estou aqui comigo mais um tantão. E tomara que ninguém aqui fique. Mas se aprouver ao Senhor que eu passe pelo descanso, pela morte, fazer o quê, né? Pode ser daqui 50 anos, é um bom número. Para você eu profetizo também, mais para alguns, menos para outros. Mas a gente chega aí a 102, com tranquilidade. Com 99, com 89, igual o seu Davi, querendo ver o pastor cantar parabéns a você, nesta data querida. É crente, é crente, é crente. Isso é privilégio. Eu sonho em ter o ainda não acontecendo hoje. O eterno substituindo aquilo que é corruptível, aquilo que é temporal. Agora eu e você precisamos ter virtudes eternas. Agora você e eu precisamos do Espírito de Deus para que a sua maneira e a minha maneira de pensar e de fazer as coisas, de ver as coisas, de participar de uma reunião ou de concílio, de clã, ou reunião de ministério, de um diálogo, eu e você precisamos ser diferentes e precisamos saber o que somos e que somos alvo do eterno. Eu só consigo discernir, aí eu quero trabalhar com vocês. Nós temos os sentidos. Nós temos a audição. Meu Deus, que louvor, que presença. Muitas vezes o ministro de música, ele foge de músicas que tem palma, que entra na celebração, entendendo assim, gente, agora a gente celebrou, agora vamos adorar. Puxa vida, eu não perdi meu tempo. Gente, a celebração é uma adoração. A celebração é um derramar, a adoração é uma celebração, e assim por diante. Você entra na presença e vai embora, com palma, sem palma, com bateria, sem bateria, do jeito que for, vai! Deus nos presenteia com a audição, e que delícia poder ouvir. O Rogério ali, ó, sentadinho, saxofonista, vai entrar no Ministério de Música em breve. O Rogério ali só prestando atenção nos acordes, mas de longe ele não percebeu que o Jorgito estava falando no ponto eletrônico do seu filho. Estava ou não estava? O mestre cuidando do gafanhoto, o mestre cuidando do filho, o mestre ensinando o filho aquilo que ele não foi ensinado, e fazendo a coisa acontecer. E o Rogério só prestando atenção. Se vacilasse, ele faz assim, ó. Ele não consegue, ele faz cara, ele se contorce. Mas hoje eu não vi, ele só sorriu. Nós temos o tato. Meu Deus, eu toquei agora na Daphne, eu toquei na minha esposa, eu peguei na mão dos visitantes, pus a mão no ombro. Que delícia! A visão, olha o que eu estou contemplando nesse lugar.
o paladar. Deus tem algo reservado para a minha vida no dia de hoje, gente. Eu não sei você, mas eu estou orando muito a Jesus. E que delícia que Deus nos presenteia com tudo isso. Mas imagina, se eu quero experimentar o sabor de uma flor. Até dá, né? Eu venho sentir o cheiro do louvor. Eu venho comer aquilo que era para sentir. Ou venho achar que eu comi apenas por olhar. Você percebe? Existe um sexto sentido. E não é de Édipo. Não é de astronomia. Não é de signo. Cigano, tudo parecido. Desdentado, capeta, rabudo, vai tudo junto assim, no pacote só. Um sexto sentido. Nós somos formados, Marcelo, espírito, alma e corpo. Todas as dádivas que eu disse para você, orar, jejuar, vir à igreja, participar do discipulado, falar, isso, aquilo, tudo isso eu e você podemos fazer. Mas existe uma coisa que nós não podemos fazer, que é nos comunicar com o Eterno. Nós só conseguimos nos comunicar com o Eterno, eterno com o Eterno. O Espírito Santo de Deus intercede pelo espírito do homem. Eu e você temos que atinar o nosso espírito para ele conhecer a Deus. E quando eu passo a conhecer a Deus através do meu espírito, as minhas respostas não são reações. As brigas já não valem mais a pena. O carro zero, a casa, o ministério, essa presença na igreja, tudo isso é importante, mas é muito pequenininho diante da eternidade. Pastor, o que é nascer de novo? Nascer de novo é permitir que o Deus que nós servimos, o Deus vivo e poderoso, através do Espírito Santo, opere em mim, opere em você. Nós cantamos: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Ele já está aqui. Antigamente ele pairava sobre a face das águas. Depois ele começou a habitar em tendas. Depois ele começou a empoderar o homem A, a mulher A, o homem B, o homem C. Hoje ele não habita em templos, ele habita no templo do Espírito Santo. Você é templo, você é o invólucro do Espírito Santo. O teu corpinho, tanto valorizado ou desvalorizado, é o invólucro do Espírito Santo. E através do Espírito, nós nos damos a nos conhecer, Cacá, e aprendemos a conhecer Deus. Cacá, você emagreceu? Você está um pouco mais bonito, mas bem menos que a Silvana. Nós não podemos usar os sentidos errados. Olha o que diz a palavra aqui, gente. Em 1 Coríntios 2:11 a 14. Eu não conheço, intelecto. Vou falar que tem intelecto agora. Intelecto. Cessa. Corpinho. Cessa. Alma. Cesse. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Atina. 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 De uma forma extraordinária. Eu não conheço a Deus pela minha mente ou pelo corpo. Deus, eu apreendo. Pastor, não é aprendo? Não, apreendo. É além de. É mais forte. É mais robusto.
Apreender de Deus não é aprender o bandido, aprender o... Não, aprender é estar preso, estar junto, aprender demais, ir a mais fundo. Eu poderia falar para o Léo conversar sobre isso, porque o Léo saberia falar sobre isso. O Léo é uma bênção, gente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 a 14. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos e que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as suas coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ai! É Deus puro! É Deus puro! Você não precisa nem me entender. Ou seja, o Espírito de Deus perscruta o meu espírito. O Espírito de Deus age no espírito do homem. Eu quero fazer uma última ilustração. Última ilustração. A Luciana, vulgo Luca. Vem cá, Luciana, por favor. Venha com seu marido. No teu tempo. Qual o nome do bebê mesmo? João Lourenço. A Luca não está gerando o João Lourenço para ficar no ventre. Se bem que o João Lourenço está se achando bem confortável. Era meio apertadinho, mas agora tá bom. Tá quentinho, tem alimento. Mas a Luca, ela não está gerando o João Lourenço para o ventre. Ela está gerando o João Lourenço para provar coisas novas. Pode sentar, minha gata. Pode sentar, meu gato. O que Deus fala comigo e com você nesta manhã. Deus não nos gerou para conhecermos do jejum, da oração, da vinda ao culto, dos atos de piedade. Deus nos gerou além, para vivermos no Espírito aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus nos gerou para algo muito maior. O carro novo é legal, mas é muito maior o que Deus tem. A casa nova é muito legal, mas é muito maior o que Deus tem. O teu ministério é muito legal, mas é muito maior o que Deus tem. A tua vida piedosa é muito legal, mas Deus tem algo muito maior. E Deus age em mim e age em você. Se em algum momento você tinha dúvida que vale a pena ter esse Jesus na vida e passar pelo novo nascimento, eu digo para você, como para o João Lourenço, Deus tem coisas novas. Traduz para ele aí, por favor, traduz para ele, Myron. Se Deus tem algo novo para esse bebê que a Luciana está gerando, Deus fala em alto e bom som e na tua língua nesta manhã. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo diferente, um voo que você ainda não alçou. Deus vai transformar em nome de Jesus. Ministério de música, por favor, e eu paro por aqui. Agora, você quer mais? Quem quer mais? Eu poderia até continuar. Eu tenho subsídio para mais 1h30. Mas eu vou deixar você ter essa oportunidade. Você não veio em vão aqui, meu amor. Você veio para sentir o amor. Você veio aqui para ser transformado, para viver
o temporal no prazo do eterno. Não é para hoje, mas pode ser hoje. O altar está aberto. Nilton, vamos para o altar. Vamos deixar lá o teu luto. Vamos deixar lá a tua tristeza. Você viu que tem você sofrendo, a Sandra sofrendo? Que coisa, né? Tem gente nascendo, tem gente sofrendo. Léo, eu sei que você tem limitações, mas você faz tanta coisa. Eu vi você com a traseira de uma enxada, quebrando pedaços de telha, para deixar a tua casa habitável. Eu quero te convidar, Léo, com toda a sua limitação, vem para esse altar comigo. Seria muito invadir? Eu estou invadindo você? Vamos comigo? Fica aí então. Você ouviu a palavra? Você ouviu a palavra? Raquel, você ouviu a palavra? Você ouviu a palavra? O que você achou? Vale a pena? Becky, Daphne, vem para o altar, povo. Está vindo já, Cacá. O altar está aberto. O novo de ontem sendo usado para hoje, o novo de amanhã sendo usado para agora, o eterno tomando o lugar do temporal. Essa música é boa. Uma chance igual a essa, meu Deus, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Uou! Se tiver que gritar, vocês não vieram à toa, não. Eu gritarei. Pega na mão e traz todo mundo para esse altar. Alan, Se tiver vem para esse altar que logo. chorar, Mineirinho, chorarei. Uou! Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Uou! Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eita, Jeová, esse é o Deus de cuidado. A essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar Em tua presença, nem que seja. Eu quero que seja a última vez nesse patamar, que eu quero outro. Se eu tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, Eu chorarei.